Pode ir? Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais uma semana com o nosso podcast Tribu Talks. Acho que depois da gente ficar falando que ele não é um podcast, mas é um podcast, mas é um podcast, enfim. Acho que no final a gente já aceitou que é um podcast. É um podcast. Então, existia essa discussão, mas beleza, é um direito adquirido do Tribu Talks. Então vamos lá. Primeira coisa, tudo bem com o senhor, Dr. Alexandre? Nossa senhora e doutor Alexandre. Primeiro que eu não peço para ninguém me chamar de doutor. Assim, não ligo. Se chamar, não ligo. Mas também não faço questão. Tem advogados que fazem questão. Não é Alexandre, é doutor Alexandre. Comigo não tem essa. E o outro, você me chama de senhor. Senhor doutor. Quem me chama de senhor, normalmente são pessoas que não me conhecem, né? Por uma questão de educação, talvez. Pelos cabelos brancos, obviamente, me chamam de senhor, então não é muito normal. Tudo bem? Antes da gente começar, tudo ótimo, graças a Deus. Antes da gente começar, quero agradecer a Rebeca Silva, advogados associados, Rebeca Silva Contabilidade, a empresa Varus, que também nos ajuda aqui nesse canal Tribu Talks, e mandar também um abração para os nossos amigos da Gaio. Eles acabaram de sair do nosso escritório agora. A gente estava fazendo um material, nós tivemos uma gravação com eles e tal. Acredito que em pouco tempo vai estar no ar aí, vai ficar muito legal esse material. O que você achou? Cara, sendo honesto, Sim. Gostei bastante, mas tô cansado agora, hein? Ah, óbvio que cansa. Depois a gente passou umas 2 horinhas gravando aí. Pô, gravação de conteúdo exige da gente, né? Mas enfim, o papo foi muito bom. Acho que vocês vão ver aí. Vai sair pra... Eu não sei quando, na verdade. Talvez semana que vem. Eu não tenho ideia. Eu assim, também não. Eu tô chutando aqui. Mas enfim, assim que a gente tiver, a gente disponibiliza nas nossas redes sociais. Se você não nos segue nas nossas redes sociais... Agora é a hora. Na descrição. Já começa a seguir. Ia falar ativa o sininho, mas ativa o sininho é só pro YouTube. Mas fica ligado lá. Se você começar a seguir, provavelmente o algoritmo já vai começar a te entregar mais conteúdo sobre nós. E com certeza, quando sair a gravação da Gaio, você vai estar inteirado sobre este assunto. Você conhece a Gaio? Não conhece a Gaio ainda? Automação para Instagram? Então faz o seguinte, ó. Dá uma olhada na legenda, clica aqui, você vai saber tudo sobre a Gaio. A gente utiliza mais de um ano. Acho que sim. Mais de um ano. Ou seja, a Gaio faz parte dos nossos resultados. Beleza? Isso aí. E agora, adentrando um pouquinho o nosso Tribu Talks, que a gente tem o dever de fazer em 15 minutos. Muitas vezes não conseguimos. Por que você está nervoso hoje? Desculpa perguntar. Por que você está assim com a cadeira? Você está assim. Né? E eu sei que quando você está assim, é que você está nervoso. Não sei. Enfim, mas adentrando um pouco mais o Tribu Talks, e a gente precisa de 15 minutos para a gente falar exatamente as atualizações da semana para os nossos ouvintes. Sobre o que falaremos essa semana? Simples Nacional e o limite de faturamento que é tão discutido, tão falado nos últimos anos. Demorou, hein? Mas demorou demais. Então... Demorou e a gente nem tem a certeza de que vai passar. Sim. Não sei se você se recorda, você estava presente numa apresentação que eu fiz para o grupo dos empresários que a gente participa. Clube dos Empresários. Clube dos Empresários, exato. E eu fiz até uma... não foi uma reclamação, mas foi um desabafo, né? E eu dizendo que, poxa, não faz sentido nenhum nós termos uma reforma tributária, né, que veio para descomplicar, ok, mas assim, até 2033 vai ter uma série de questões para o empresário resolver. Enfim, e não mexeram no Simples Nacional. Lembra que eu falei isso? Uhum. Falei assim, é absurdo. O Simples Nacional deveria estar na pauta, tanto é que acho que foi você que falou que você achava que eles estavam querendo tirar o Simples Nacional, né? Ainda acho. Então tira. Eu ainda acho. Né? Mas assim, a gente está em ano eleitoral
não é interessante ninguém tirar a Simples Nacional, é muito mais interessante, inclusive, aumentar o limite dele a 8 milhões e 600, pelo menos é esse valor que o projeto de lei almeja. Hoje é 4.800, certo? É 4.800, mas eu também penso que, eventualmente, se passar, não vai ser a 8 milhões e 600. Eu acho que vai chegar talvez a uns 7 milhões. Por quê? Por uma questão arrecadatória mesmo. Mas só se... eu não sei quanto que isso representa, mas se fosse atualizado em relação à inflação... Desde 2018... Então, sabe, já é uma conta simples, cara. Então, desde 2018, existe uma defasagem de em torno de 60% do valor. Então, de fato, ele teria que ser atualizado, acho que para 8 milhões. Ele está em 8 milhões e 600. Então, ele está acima, inclusive, da defasagem que existe. Pelo menos para votação. Eu acho que esse texto ainda vão ter algumas alterações, e eu trago elas durante o nosso papo aqui, porque eu acho que da forma que está, não passa. Por uma questão arrecadatória, por uma questão que a gente estava conversando aqui no backstage, que eventualmente não faz sentido, que é a questão do sublimite do Simples Nacional, né? Mas tá aí para ser aprovado em ano eleitoral. Por que eu acho que ainda continua sendo uma possibilidade... Não é bem uma oportunidade para o empresário. Eu acho que para algumas empresas, obviamente, vai fazer sentido, né? Principalmente, tem uma folha muito alta. Sim. E daí eu não posso sair do Simples Nacional. Exato. Eu acho que para algumas empresas vai acabar fazendo sentido. B2C, eu acho que faz sentido. Por que eu falo B2C? Porque vai entrar a reforma tributária aí, né? E a gente sabe que empresas que estejam no Simples Nacional e vendam para B2B, né? Ou seja, para outras empresas, elas vão ter dificuldade de passar crédito se elas estiverem no modelo normal do Simples Nacional, assim como ele funciona hoje. Então, até em relação a isso, com a reforma tributária, vai existir a possibilidade de você ter o Simples Nacional híbrido, né? Então, você tem um Simples Nacional para... Raiz? Para os tributos normais, para os tributos que você já conhece, né? Então, em relação ao imposto de renda, contribuição social, a contribuição patronal ali, enfim. Só que existem os outros dois, que é o IBS e CBS, você recolheria por fora, né? Seria isso justamente para você passar esses créditos para outras empresas. Então, até pessoas que não entendam muito de sistema crédito, débito, que está no Simples Nacional, enfim... Basicamente, com a reforma tributária, você vai ter a possibilidade de, a partir do momento que você compra esse celular, né, você vai importar, você vai comprar numa indústria, enfim, você já vai pagar os impostos. Quando eu vender esse celular para o Alexandre, por exemplo, ele não vai ter que pagar os impostos que eu já paguei, ele só vai pagar o valor remanescente. Então eu passo um crédito para ele abate do débito dele e aí sim ele paga esses impostos. Qual que é a problemática? Se você tem uma empresa no Simples Nacional e você vende para consumidor final, você não teria isso hoje, né? Com a reforma tributária você tem esse sistema híbrido. Então vai existir um meio termo aí. Obviamente, como que você sabe se está compensando mais o Simples Nacional, um lucro presumido ou um lucro real? Você faz uma simulação desses cenários. Você faz um diagnóstico tributário no Rebeck Silva Advogados Associados. É uma boa. É uma boa alternativa também. Quando falo de Simples Nacional, cara, e eu fico um pouco revoltado em relação a isso, e gostaria muito que passasse, né, essa alteração do Simples Nacional, porque o empresário, ele é massacrado o tempo todo. O tempo todo, cara. É impressionante. Né? Seja do simples, do presumido, do lucro real. Se você pegar os últimos anos, o que teve de novos impostos, aumentos de impostos, eu não sei o que, cada vez mais. Vamos falar inclusive de dividendos, por exemplo. Eu acho um absurdo, né, pagar 10% quando você ultrapassa 50 mil reais e por aí vai. Mas para o Simples Nacional, teoricamente, é para aquele empresário que está iniciando. Teoricamente, não necessariamente, mas teoricamente é.
E tem muitas empresas hoje que elas são excluídas do Simples Nacional, não é porque elas aumentaram muito a venda, é porque o valor é muito baixo, sabe? Então assim, estourou o Simples Nacional, tal, que legal, tá tendo sucesso, tal. Cara, não necessariamente, porque assim, é tão baixo hoje o valor, né? A última atualização, você falou que foi em quando? 2018. 2018? Cara, de 2018 para cá, o quanto que nós perdemos em termos de inflação, então assim... PCA acumulado de 60. Então, é um absurdo, porque aquilo que ele conseguia vender em 2018 é totalmente diferente do que ele vende hoje, né? Então, se ele vender muito menos hoje, ele facilmente ultrapassa o limite do Simples Nacional. E o Simples Nacional, ele tem dois benefícios que eu acho que são muito importantes para quem está começando. O primeiro é a questão da complexidade. De fato, ele é muito mais simples, é uma única guia, ele vai lá, paga essa guia. Dentro dessa guia já estão alocados todos os tributos que ele tem que pagar, enfim, mas para ele é só uma guia, como se fosse um carnê. Então, isso é muito menos complexo. Em termos de obrigações acessórias, também é muito menos complexo comparando com o lucro real. São os documentos que o contador dele tem que entregar e tudo mais. E outra coisa é a questão dos funcionários, né? Que... a partir do momento que você sai do Simples Nacional, relacionada à tua... Caraca, veio base de cálculo. É isso, mas não é isso. Em relação aos teus funcionários seletistas, você vai ter um acréscimo de 27,5%. Em relação Em relação ao patronal. Patronal, exatamente. Então, assim, isso é muito importante para quem está começando, né? Primeiro, para dar oportunidades para as pessoas trabalharem para ela dentro desse regime. E, queira ou não queira, tem alguns casos que quando ele ultrapassa o limite ou sublimite do Simples Nacional, quando você faz a conta, mesmo considerando o patronal, às vezes vale a pena. Quando ele tem poucos funcionários, enfim, às vezes vale a pena, ele vai pagar talvez a mesma coisa, talvez um pouco menos, tal. Mas se aumentasse para 8.600 que você trouxe aqui, cara, ia ajudar muitos empresários, mas eu diria que milhões de empresários, né? Então eu estou torcendo sim para que nós consigamos aprovar, né, esse novo limite para o Simples Nacional. É interessante também, um fato que eu não cheguei a analisar é em relação às faixas do Simples, porque também nada adianta. Sim, você tocou num ponto crucial, fala aí. Porque nada adianta você ter um limite de 8 milhões, enfim, só que você começa a pagar a última faixa desde os 4. Porra, legal, tô no Simples, pagando um monte de imposto e tal. Foi algo que, de fato, eu não me aprofundei. Se você puder até explicar um pouquinho mais, assim, de forma detalhada, né, para quem está nos ouvindo, nos vendo, enfim, como que funciona hoje e mostrar o que você está querendo dizer aqui. No Simples Nacional, ele é um regime que ele vai aumentando a tua alíquota de acordo com o teu faturamento. Daí, num primeiro momento, ouvindo isso, você pode pensar, mas é normal, né? Quanto mais a gente fatura, mais imposto a gente paga. Mas não, porque é de uma maneira desproporcional. Vamos imaginar que, por exemplo, você abriu sua empresa hoje, você faturou R$5.000. Você vai estar com uma alíquota, você pode estar com uma alíquota de, sei lá, 6%. Hoje nós temos 5 anexos, certo? Sim. Então, a sua empresa, ela vai, de acordo com o segmento da sua empresa, ela vai seguir um anexo desse. Não, na verdade, calma, acho que teve uma confusão. Cada anexo, você tem as 6 faixas. Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a depender do segmento da sua empresa... vai ter um percentual diferente. Vai ter um anexo diferente. Sim. Né? Então, indústria tem um anexo,
comércio tem um outro anexo, serviço tem outro anexo. Comércio é o primeiro, indústria é o segundo. Ok, não, só estou esclarecendo para quem está nos escutando. E dentro desses anexos existem diferentes faixas tributárias, certo? Existem as mesmas faixas, a única diferença é em questão ao percentual. Sim, é isso que eu estou dizendo. Né? São, então, são 6 faixas, mas percentuais diferentes. Exato. Então, por exemplo, o comércio ele vai ter um percentual diferente do... É isso. O comércio vai ter um percentual diferente da indústria. Isso, por exemplo, é isso aí. Né? Perfeito. Então, cada empresa ela vai ser enquadrada em um anexo. Perfeito. Só que assim, sei lá, você é uma empresa do comércio e você está faturando R$5.000. Você vai pagar uma alíquota de 6% no início. Só que, conforme o teu faturamento for aumentando, quando você estiver faturando, sei lá, R$100.000, você não vai pagar os mesmos 6%. Você vai pagar, eventualmente, 10%. Então, se você precificou o seu produto num primeiro momento, pensando que você vai ter 6% de pagamento dos impostos, quando você chega a 100 mil, você está pagando 10. Então, aquele lucro que você espera, sei lá, você quer abraçar o mercado e você vai estar com um lucro ali de 4%. Do nada, você está no break-even. Ou seja, você está... 0 a 0. Você está ganhando e pagando exatamente a mesma coisa. Então, o Simples Nacional ele é um pouco perigoso por conta disso. Você sempre precisa estar analisando. Hoje, qual que é o número mágico que se analisa em relação a isso? R$200.000. A partir dos R$200.000 já começa a fazer conta. Porque daí o lucro presumido ou o lucro real pode ser mais interessante. Agora explica aquela questão da... Com a reforma tributária, isso talvez mude, né? A gente não sabe exatamente esse número, porque as alíquotas vão mudar, enfim, cada empresa acho que vai ser uma empresa. Não sei nem se vai continuar os mesmos 5 anexos, né? A gente tem pouca informação em relação a isso. E daí, em relação às faixas, qual que é o grande ponto? Vamos imaginar que, por exemplo, a cada faixa que se passa... Como que são determinadas essas faixas? A primeira faixa é do faturamento de 0 a R$50.000. A segunda é de 50 a R$100.000. Eu estou colocando valores hipotéticos, tá? Mas vamos imaginar que as primeiras faixas seja tipo isso mesmo. 0 a 50, 50 a 100, 100 a 150. E daí, tipo, a última faixa que tem uma tributação maior, ela começa em 3 milhões. Então, se você fatura de 3 milhões a 8 milhões... Você vai pagar 28%. Você vai estar pagando a maior alíquota possível imaginável. Daí não adianta sem nada. contar que hoje você está pagando ICMS ou ISS por fora. Tá? Então, também a gente precisa entender como que está vindo esse novo projeto de lei. Eu confesso que sobre esse ponto eu não cheguei a analisar. Mas creio eu que não vai ter tanta alteração. Quer ver? Eu vou fazer uma enquete aqui. Você está no Simples Nacional? Né? Se sim, coloca um sim aí. 8 milhões e 600 para você hoje, como limite. Não vamos nem falar em alíquota aqui, tá? Levando em consideração que a proporcionalidade seria a mesma. 8.600 resolveria seu problema ou não? É isso. Então, assim, pode ser que aumente proporcionalmente, pode ser que não. A gente precisa estar esperto. Eu acho que o grande furo do projeto de lei, que está sendo debatido no momento, é a questão do sublimite. Por quê? Lá em 2006, que existiu a lei relacionada, a lei complementar, justamente relacionada ao Simples Nacional, estipulou-se o valor de 3 milhões e 600. A partir do momento que a empresa bate 3 milhões e 600, ela já começa a pagar impostos relacionados ao ISS e ao ICMS fora do Simples Nacional. O que significa isso? Você vai ter uma guia do Simples Nacional e você vai ter uma outra guia relacionada a ISS ou ICMS. Ou seja, eventualmente vai ser o IBS. Calma, eu acho que o pessoal, até para não confundir muito a mente. Eventualmente a tua empresa ela faz prestação de serviço e comércio. Então ela vai ter a guia do DAS, mais o ISS, mais o ICMS. Hoje é 3 milhões e 600. Existe até uma particularidade em relação a isso, que estados que tenham o PIB correspondente a menos que 1%, estados que tenham uma arrecadação menor do que 1% do PIB, eles podem ter um sublimite menor. Você sabia disso? Pode ser, por exemplo, 2.400 por estado. E aí, você me trazendo isso, eu começo a imaginar o seguinte. Hoje, a reforma tributária ela vem
Por alguns motivos. Mas o primeiro motivo, simplificar. E o segundo motivo, acabar com essa guerra fiscal entre os estados. Quando você traz isso para mim, você concorda que, de uma outra maneira, ela começa a criar vantagens e desvantagens para o empresário? Mas isso não é de agora. Isso não, é lá de 2006. Ok, mas se isso entrar em vigor mesmo, cara, não está resolvendo muito problema. Mas hoje não existe. Por quê? Faz mais ou menos um movimento inverso. Porque vamos imaginar que, por exemplo, em São Paulo instituam que não dá, porque é mais de 1% do PIB. Sim. Mas vamos imaginar que em São Paulo agora é 2.400, você começa a pagar o ISS por fora. O que você vai fazer? Sair. Então não é interessante para o Estado. Então, mas é isso que eu estou dizendo. Se não... tiver essa diferença, eu vou fazer conta de novo. Mas desculpa falar isso para o Estado que faz, ou que fez, mas para mim é uma atitude meio burra. Não faz muito sentido. Você está tirando os regimes especiais de tributação servem justamente para as empresas irem para o teu estado. Se você faz isso, você expulsa o pessoal do estado. Então não faz muito sentido. Mas sabe que cada vez mais eu estou me acostumando? Você falou essa expressão, né? É um plano meio burro e tal. Cara, mas eu não entendo de fato, porque eu vejo tantas iniciativas do governo que, do meu ponto de vista, são planos totalmente idiotas, cara. Não faz sentido. O exemplo que a gente estava discutindo um pouco antes do podcast. Eles aumentarem o limite para 8.600, né? Isso aí é só uma ideia, tá? Não está nada concretizado. Mas existe, como não fala sobre o sublimite, existe a possibilidade de manter o sublimite em 3.600. Cara, não faria sentido nenhum. Zero. Até retomando esse assunto, que eu ia trazer justamente isso. No projeto de lei que está passando, que está com caráter de urgência na Câmara ou no Senado? Acho que é na Câmara. Eu acho que é no Senado já. Bom, enfim. Não existe nenhuma colocação sobre o sublimite. Se esse projeto passa do jeito que ele está hoje, o sublimite ele continua em 3.600. Então, quais são os impactos reais disso? Todo mundo do Simples Nacional que passou de 3.600 está no regime híbrido. Então, assim, para mais de 3.600 vai ser regime híbrido e daí talvez nem faça sentido para algumas empresas, já passa para o presumido para o lucro real. Vamos lá. Desculpa a verborragia aqui e desculpa a minha forma de falar, mas começaram a reforma tributária sem falar do Simples Nacional. Então, na minha opinião, isso aí é totalmente impensável, né? Se vão falar de reforma tributária, tem que falar de Simples Nacional. Eu não tenho os dados aqui agora, mas se a gente for fazer uma pesquisa entre os regimes tributários mais utilizados no Brasil, eu diria para você que o regime mais utilizado é o Simples Nacional. Com toda certeza. Se a gente está falando de reforma tributária, ele tem que estar junto, tem que estar no pacote. Então, na minha opinião, já começou errado. Aí a gente, né? Depois a gente começa a discutir essa questão do sublimite. Depois a gente começa a discutir se vai ser proporcional ou não, né, esse aumento em relação às alíquotas. Então, assim, tem tanta coisa que eu acho que... Eu só posso pensar numa coisa. Que é feito de qualquer jeito. Que é feito sem pensar. Que a gente precisa entender também qual é a ótica. A gente está com uma ótica, tipo, pensando, por exemplo, no empresário, quais são os impactos que vão acontecer para o empresário. A gente sabe que a reforma tributária ela foi pensada num sentido arrecadatório. Tá, mas isso impacta na economia do mesmo jeito. Então, se eu estou do outro lado, cara, eu tenho que levar em consideração o empresário também, porque se eu pensar só na arrecadação, eu estou dando um tiro no pé. Porque, inclusive, você trouxe isso no podcast, a curva de Laffer, né? Então, assim, tem uma série de coisas que eles têm que pensar no empresário. Caso contrário, não vai vir arrecadação, eles vão quebrar um monte de empresa, sabe? Então, assim, tem que ser o todo,
na minha opinião, tem que ser pensado no todo. E a impressão que eu tenho é que eles não pensam no todo. A impressão que eu tenho é que é colocado na mesa, tem que passar alguma coisa, pouco estudo, pouca atenção para o tema e passa. Depois, lá na frente, a gente tenta corrigir. É a impressão que eu tenho. Porque não é uma, nem duas. São diversas iniciativas que não fazem sentido. 2027, repito aqui, já falei nesse podcast e repito, infelizmente, 2027 pode escrever aí. Milhares de empresas vão quebrar em função da reforma tributária. Ponto. Mas assim, a meu ver, não é questão de ter impressão. Né? Não, mas pode ser que tenha alguém que discorde da minha linha de raciocínio e eu respeito. Mas, sim, eu concordo, mas não é, porque a gente sabe, muito se falou sobre a questão da tese do século. Putz, perdeu bilhões de arrecadação e tal, e justo quando acontece isso, vem uma reforma tributária para mudar a regra do jogo. Pô, eu não sei quanto significa de arrecadação, quanto isso impacta na arrecadação, mas eu tenho certeza que é muito. Quantas recuperações relacionadas a PIS e COFINS a gente tem? Das recuperações de crédito, quanto será percentualmente que é só de PIS e COFINS? Eu diria que, sei lá, 60%, 70%. Então. O PIS e COFINS é o primeiro que acaba. Então, assim, a meu ver, é um pouco óbvio isso. É exatamente o que a gente está falando a mesma coisa, Rafa. Não, eu não estou discordando de você. Não, eu sei, mas assim, são algumas coisas que quem tem um mínimo de raciocínio consegue prever o que vai acontecer. Então não adianta passar por passar, porque vai dar problema ali na frente. Eu acho que, nesse caso, não é nem a questão do problema. Eu vejo muito mais como uma medida eleitoreira do que qualquer outra coisa. Porque, assim, manchete do jornal. Uhum. Senado aprova o aumento do limite do Simples Nacional e tal. Todo mundo faz o quê? Não sei o quê. Quando que vai começar a valer? Ano que vem. Vamos imaginar que, por exemplo, eles tiram essa questão aí do sublimite do Simples Nacional. Uhum. Agora foi para 7 milhões, enfim, sei lá. Tá. A regra só vai valer ano que vem. Então, assim, embarriga isso daí e eles dane-se. Podem prometer o que quiser, né? Depois o outro que vai ter que se virar com isso. E dane-se. Não vai valer nada para esse ano. Ainda mais, aí entrando, numa seara política e eu já vou embora, mas Alcolumbre, tá envolvido em um monte de... Pra gente finalizar, qual foi a frase do nosso querido presidente ontem? Não sei se você... sei lá. Hã? Não, dá desgosto. Que nós somos o primeiro país, como que é que ele falou? Ou seja, nós somos, alguma coisa assim, o primeiro país... eu queria de fato pegar a frase, mas ele relacionou o crime organizado com o Brasil e comemorou. Olha que maravilha, nós somos o primeiro em crime organizado. Saiu da boca dele, verbalizou isso. Eu queria ter a frase completa para falar aqui. Pode estar em todas as mídias, enfim. Né? Então, assim, para alguém que pensa dessa forma, o governo que pensa dessa forma, e para quem me conhece, sabe que eu não tenho esse negócio de um político de estimação. Poderia ser Bolsonaro, poderia ser ele, poderia ser quem for. Falou besteira. E esse cara só fala besteira o tempo todo. Né? É impressionante. Então, assim, para um governo que fala uma besteira dessa para o mundo, eu não desacredito de mais nada que possa vir de Brasília, tá certo? Mais uma vez, só complementando, eu acho que é uma questão eleitoreira, eleitoral, completamente. É algo para desvirtuar as pessoas de escândalo de master, porque já vem delação. Tem Meu questão Deus. Da Copa do Mundo, já. Então, daqui a pouco todo mundo esquece, tá todo mundo comemorando e dane-se. E os caras estão
torcendo muito pro Vinícius Júnior e pro Rafinha darem um título pro Brasil e todo mundo esquecer disso. Lamentável. E, cara, eu acho que é isso. No fim das contas, a meu ver, pode ter essa atualização. Não acho que vá mudar muito o jogo para quem tá no Simples Nacional ou tá nesse platô de 5, 6, 7 milhões de reais. Platô, pelo amor de Deus, tá ótimo, tá? Não tô falando que tá ruim, mas para quem tá nessa linha de faturamento, eu acho que vai mudar muito pouco daquilo que acontece hoje. Acho que, obviamente, a partir do momento que existir a possibilidade, acho que precisa entender como que funciona a tua empresa a partir disso, enfim, mas não acho que altera muito o cenário de uma reforma tributária, por exemplo. Acho que todo mundo já sabe, mas todo mundo não, a minha bolha, né? Mas eu tô torcendo para que realmente haja essa alteração no limite, porque tá defasado, né? Isso... não, beleza. Ponto, vamos para cima. Acho que de certa forma vai ser bom, para algumas empresas vai ser bom, mas para a grande maioria acho que não se altera tanto assim, principalmente com as novas pra gente finalizar, configurações da reforma. Já que a gente está no Brasil, vou fazer uma pergunta muito séria agora. Quando é o próximo feriado, hein? Semana que vem. Então, assim, Brasil assim, é feriado, acho Copa que é semana do que Mundo. vem. Enfim. Acho que em abril tem uns 2 ou 3, acho que são 2, porque o outro fica dia 1º de maio, que é o dia do trabalho, mas ninguém trabalha. Bom, enfim. Pessoal, obrigado por nos escutar até esse momento, obrigado por nos assistir. Clica aí, se você não nos segue no YouTube, e já clica aí para começar a nos seguir, se cadastre aí, assine, comente, né, faça seus comentários sobre o tema e sobre os próximos temas que você gostaria de escutar aqui, e compartilha esse vídeo com seus amigos. Eu tenho certeza que vai alegrar muita gente e eu tô aqui na torcida para passar isso aí. Tá certo? Um forte abraço. Mais algum recado, Rafa? Valeu. Nath, obrigado. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.